Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, no Evangelho, a revelação da justiça é como as vestes brancas de Jesus. Quando ele foi crucificado, eles o despiram. No Espírito, é como se ele tivesse vestido a sua roupa suja, fedorenta do pecado, a sua roupa pecadora sobre ele, e ele deu para você sua roupa limpa. Hoje com o pastor Joseph Prince. É a lei que traz a consciência desse pecado. Para isso a lei foi dada. Até que a lei chegasse, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado porque não existia lei. As pessoas pecavam e era errado, mas eles não eram conscientes. Ou percebiam que o que estavam fazendo era necessariamente pecado. A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado. A lei não foi dada para justificar o homem. É como um espelho, só para o homem saber. Certo? Quando Adão e Eva foram criados, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas você deve entender o contexto lá. Se Adão e Eva eram marido e mulher, eles não tinham vergonha um do outro. Não é que estivessem despidos ou sem roupa. Se você estudar com cuidado, Salmos 8, que fala como Deus criou o homem, Deus coroou o homem. Deus coroou. A palavra hebraica para coroar é atar. Atar significa envolver o corpo inteiro. Envelopar é a palavra. Deus atar, envelopou tudo ao redor do homem com glória e honra. É como uma luz brilhante. Quando Adão caminhava, como você acha que ele dava ordens aos mamutes? Ele dizia, sai aqui dessa horta, por exemplo. E então o mamute saía. Ou o dinossauro tinha que obedecer. Ele estava vestido com a glória e com a honra. Tinha autoridade sobre tudo o que se move, sobre toda a criação de Deus. Você já pensou nisso? Ele estava coroado, mas no momento em que ele pecou contra Deus, e é por isso que em Romanos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia de Jerusalém diz que todos pecaram e perderam a glória de Deus. Em outras palavras, no momento em que Adão pecou, a luz brilhante que o envolvia, que dava a ele autoridade, ele entrava num quarto, era como um príncipe, era como um rei que caminhasse. Ele atraía tudo de bom, tudo que era ruim fugia. Assim era Adão na criação, a criatura mais alta da criação, a coroa das realizações, a obra-prima do que Deus fez na criação. E no momento que ele pecou, puf! Tudo desapareceu. A Bíblia de Jerusalém diz, o homem pecou e perdeu a glória. É o ano de glória maior. Jesus diz, Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Restauração. Jesus diz, Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Amém. Amém, essa é a glória. Quando Adão pecou, alguma coisa aconteceu, siga-me. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Primeira pergunta no Antigo Testamento é, onde estás? A primeira pergunta do Novo Testamento foi dos Reis Magos, onde está ele? Porque quando você descobre onde ele está, você descobre onde você está. Ele é agora sua verdadeira identidade. Conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates. Acima de tudo, conheça-te a ti mesmo. Homens, a mão de vocês é muito curta. A mente de vocês é muito pequena para conhecer a você mesmo. Deus diz, conheça-me, encontre o meu filho e você vai se encontrar. Disse Deus, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Existia um pastor que foi visitar os seus membros e um dia ele foi para uma casa em particular. Ele bateu na porta algumas vezes e ninguém abriu a porta. E ele escreveu uma nota na porta, escrita Apocalipse 3:20. Você sabe o que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E assim, nada aconteceu. E no domingo,
Na salva de ofertas na igreja, ele recebeu um bilhete, obviamente era do homem daquela casa. E ele também deixou um versículo, Gênesis 3:10. Pastor, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Ok? Este versículo aqui nos diz por que o temor veio ao mundo. Originalmente, foi a primeira vez que vimos essa palavra medo. O homem não foi criado para temer. Hoje as pessoas têm medo de todas as coisas. Mas a mãe de todos os medos é o medo da morte. Porque eles temem a morte, eles temem voar. Não é o medo de voar, é o medo da morte. Eles têm medo de tudo. Eles temem quando não há nada a temer. Como o grande presidente disse, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Roosevelt disse isso. Ele está certo, medo é algo que Deus odeia. Os primeiros lançados no Lago de Fogo no livro do Apocalipse serão os medrosos. Os segundos serão os incrédulos. Os que se prostituem, os idólatras e todos os outros serão lançados depois. Começa com os medrosos e incrédulos. Deus não quer que você viva no medo. Medo dos germes, medo do futuro, medo de não ter o suficiente, medo da velhice, medo de perder alguém. Onde começou o medo? Esse outro sermão. Mas começa aqui. Tive medo. Pastor, é porque ele ouviu a voz de Deus. É isso que sempre pensamos. Leia com cuidado. Não é porque ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha comunhão com Deus antes. Ele teve medo porque, note aqui, a posição, eu estava nu. Consciência da vergonha. A consciência do pecado faz o homem ter medo. Antes disso não existia enfermidade. Antes disso não existia depressão. Não existia vício. Podemos dizer então que tudo começou com a consciência da culpa. Pais, me escutem, tenham cuidado e advirtam com carinho aos avós e para aqueles que precisam saber que quando você fala com uma criança que cometeu um erro, eles são muito pequenos para entender, nunca diga vergonha, vergonha. Nunca use a expressão que vergonha. Nunca use vergonha, especialmente no que refere ao corpo. Nunca diga para eles que seu corpo é vergonhoso. Diga que eles são maravilhosos, criados por Deus. Sim, nós podemos ensiná-los sem colocar vergonha neles. Podemos treiná-los sem que eles se sintam envergonhados. Mesmo quando fracassam, não fale de vergonha. De alguma forma, na nossa sociedade, se usa essa expressão vergonha. É uma sensação dolorosa, a vergonha. Causa temor. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Então Deus disse, foi o diabo. Interessante, Deus não disse isso. Deus disse, comeste tu da árvore. Que árvore era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Amigos, não é chamada árvore do pecado. Não é chamada árvore do mal, mas árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? A internet? Não, eu só estava brincando com vocês. Amém? Na internet você pode encontrar o bem e o mal, mas não foi isso que eu falei. É uma figura da lei. Pela lei veio o conhecimento do bem e do mal. No momento em que você come dela, você morrerá. Ou no hebraico, morrendo, morrerás. Você me escuta? Deus sabia. Se tem consciência da vergonha, culpa e pecado, é porque você comeu da árvore. Para aqueles que não conhecem bem as Escrituras, eu quero que vocês saibam que Deus fez todo tipo de comidas, árvores frutíferas para comer da terra, e Adão e Eva eram os únicos lá. Mas Deus diz, honra-me, respeite-me, tem uma árvore que vocês não podem comer. Comam de todas as outras, mas não comam daquela para mostrar que eu sou o dono de vocês.
E essa foi a árvore que Satanás tentou o homem. E a vergonha chegou. O que eu estou tentando mostrar é que vergonha e consciência do pecado são sinônimos. E se começarmos a pregar a lei, vamos produzir muita vergonha, muito pecado. É como colocar um espelho na frente das pessoas. Deus sabia que quando eles comessem daquela árvore, uma figura da lei, porque pela lei não vem o conhecimento de Deus. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Você me acompanha até agora? Está entendendo? Mas a promessa de Deus em Isaías 61, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Como é isso? Está na mesma passagem que Jesus citou na cidade de Nazaré. Se continuasse lendo, ele diria, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, porque o Messias chegou. Jesus chegou. Oh, aleluia! Eu disse, Jesus chegou. Tudo mudou. Jesus está aqui. Quando eles açoitaram Jesus, quando prenderam Jesus no jardim, eu não sei o seu conhecimento da Bíblia e daqueles que estão assistindo. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, eu vou dizer alguma coisa agora que não está no filme, ok? Quando eles prenderam Jesus no jardim, eu quero que você saiba que Jesus disse, nenhum homem tira minha vida. Numerosas tentativas aconteceram para matá-lo antes do tempo. Uma vez tentaram empurrá-lo de uma montanha na cidade de Nazaré. Eu já estive lá naquele lugar. É um despenhadeiro, cheio de rochas lá embaixo. A Bíblia diz que eles queriam empurrá-lo de lá, de cabeça. Eles estavam decididos de matá-lo. Mas a Bíblia diz que ele caminhou entre eles. Ele tinha poder sobre a morte. Morte não tinha poder sobre ele porque ele não tinha pecado. Todos os três apóstolos, Pedro, João e Paulo, Paulo disse que ele não conheceu o pecado. Paulo era um homem intelectual. Ele não conheceu o pecado. João é um homem do coração e ele disse, Jesus, nele não havia pecado. Pedro é um homem de ação. Ele disse, ele não cometeu pecado. Seus inimigos, Pôncio Pilatos, trouxe Jesus e disse, posso soltar Jesus? Não, crucifica-o. Ele disse, por quê? Que mal esse homem fez? Alguém que não acreditava em Deus examinou Jesus totalmente e disse, ele não cometeu nenhum mal. A mulher de Pôncio Pilatos acordou do seu sono e foi ao seu marido e disse, eu tive um sonho a respeito deste homem. Ele é inocente. Vocês me escutam? O centurião romano que estava ao pé da cruz olhou para cima e quando ele viu como Jesus morria, como ele perdoava, dizendo, Pai, perdoa-os, olhando para Jesus, e ele já havia crucificado centenas e centenas de criminosos, mas foi a primeira vez que ele viu alguém diferente. Até na forma de morrer, quando ele morreu, teve um terremoto. Ele deve ter tirado seu capacete e disse, certamente esse é o Filho de Deus, um homem forte, não dado às coisas espirituais. Certamente este é o Filho de Deus. Quando Jesus caminhava na terra, pessoas possuídas por demônios procuravam Jesus, ou melhor, Jesus ia atrás delas, ele sempre as encontrava, ele sempre ia para onde elas estavam. Os demônios clamavam, eu sei quem tu és. O Santo de Deus sempre era o Santo. Até os demônios reconheciam que ele era o Santo de Deus. A melhor história foi do traidor. Judas caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Ele via Jesus todos os dias. Ele viu Jesus em todas as situações, em todos os ambientes, em todos os tipos de problemas. Ele viu Jesus. Você sabe o que Judas disse? Ele jogou o dinheiro que havia recebido para entregar Jesus. Ele se arrependeu e, cheio de vergonha e remorso, ele jogou as moedas. Isso está registrado na Bíblia para nós. Ele disse, eu traí sangue inocente dos lábios de um homem que o via todos os dias. Por isso Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Amém? Nós falamos que Jesus foi assassinado, mas ninguém tirou a vida dele.
Tiveram muitas oportunidades, ele caminhava entre eles, nem puderam apedrejá-lo. Isso é poder. Mas o tempo chegou para ele entregar a sua vida como substituto pelo nosso pecado. Quando os soldados vieram prendê-lo, tirando suas espadas, Jesus perguntou: quem vocês procuram? Procuramos Jesus, ele disse: sou eu, e eles caíram. Todos caíram. Soldados fortes caíram diante dele. E ele esperou para que ele se levantasse para o prender. Creio que ele fez assim. Vocês me encontraram. Deixe os meus discípulos irem. Lindo. Um homem de verdade. E quando eles o trouxeram da casa de Caifás. Caifás, o sumo sacerdote. Joséfo nos diz que existiram numerosos sumos sacerdotes. De Arão, o primeiro, até Caifás, e nenhum sumo sacerdote rasgou as suas vestes porque era proibido pela lei, rasgar as vestes sacerdotais. Está no livro de Êxodo. Eu ensino isso quando falo das vestes do sacerdote. Ele acusava Jesus, mas Jesus estava quieto. Jesus estava quieto, não falou uma palavra. Até a parte em que ele foi ordenado no nome de Deus. Conjuro-te pelo Deus vivo. Mexeu no nome do Pai. Nos diga, és tu o Cristo, Filho de Deus? Ele olhou e disse: tu disseste. Em outro evangelho diz: tu dizes que eu sou. É uma declaração enfática e forte. Tu dizes que eu sou. E o sumo sacerdote fez isso. Rasgou o seu vestido. Isso estava no filme. Mel Gibson deixou lá. E ele fez algo que era proibido. Você sabe por quê? Porque a lei levítica do sacerdócio havia terminado. Diante do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio da graça. A lei que dizia: faça o bem, seja abençoado. Faça o mal e seja amaldiçoado. Perdeu o valor diante do sacerdócio de Melquisedeque. Quando Melquisedeque encontrou Abraão, ele falou: bendito seja Abraão, bendito seja Deus. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque. Ele rasgou as suas vestes. Eu gosto dessa parte. Uma lágrima caiu do rosto de Jesus e eles começaram a bater e cuspir no seu rosto. Isso foi profetizado por Isaías. Em Isaías 50, versículo 6, diz assim: as minhas costas ofereciam aos que me feriram e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Eles arrancaram pelos da barba de Jesus. Muitos pelos eles arrancaram. Não escondi minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Não somente um, mas muitos cuspiram nele. Uma das piores coisas que pode acontecer é alguém cuspir em você. Até cuspir na sua direção já é ruim. Nas suas pernas, muito ruim. No seu corpo, é a Terceira Guerra Mundial. Imagine cuspir na sua face. Não somente um. Todos eles. O Filho de Deus é maior do que os anjos. Maior do que Moisés. A face de Deus sendo cuspida. O mesmo rosto angelical que Maria muitas vezes acariciava quando segurava o bebê. So close your eyes and sleep for a while. Morning will come, so sleep. E a Virgem cantava para o bebê. Essa face agora estava sendo cuspida. Vergonha! Você sabe por que Deus permitiu que seu filho fosse cuspido e envergonhado? Para que você tivesse dupla honra. A vergonha não era dele, eu já disse isso. Nele não existia pecado, ele não cometeu pecado, ele não conheceu o pecado. Essa vergonha era de quem? Nossa vergonha. Era nossa vergonha. Ele pagou pela nossa vergonha. E a Bíblia nos diz em Mateus 27 que, então, soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, me dá vontade de pregar sobre os açoites. Foi terrível. Quanto mais para o passado você vai, como escreveu São Bernardo e Isaac Ambrósio, o que eles escreveram sobre os açoites, no início dos açoites, parecia ser ainda pior. Porque eles se revezavam, eram 6.
homens jovens, fortes, com diferentes tipos de chicotes. O primeiro com espinhos, até o último que eram correntes com pregos. E quando os primeiros soldados se cansavam, vinham 2 outros para a próxima fase do açoite. Pelas suas pisaduras, fomos curados. Por suas pisaduras, fomos curados. A Bíblia diz que Pilatos o entregou para ser crucificado. Já seria horrível ser crucificado, mas veja isso. Depois de entregá-lo, Pilatos saiu. Logo, os soldados do presidente, os soldados romanos, levaram Jesus à audiência. Era o pretório. Eles escavaram essa área em Jerusalém. Você ainda pode ver as pedras lá e os jogos romanos, onde eles jogavam por sua roupa, por exemplo. Assim, o pretório é um lugar grande, que pode sentar cerca de 1000 pessoas ou mais. É a sala da audiência. Eles trouxeram Jesus para lá. O que eles fizeram lá? Marcos não disse isso, mas veja o que Mateus disse, que aconteceu. E isso não está no filme A Paixão de Cristo. Mas vou dizer o que aconteceu. O seu corpo está sangrando. E quando se fala dos açoites, dizem que era tão horrível, alguns morriam, os olhos saíam da órbita. A Bíblia também diz nos salmos proféticos que os seus ossos apareciam. Era tão forte que até os seus ossos ficaram expostos. E depois disso o arrastaram, sangue por todos os lados. E a Bíblia diz que eles haviam colocado uma roupa sobre ele depois dos açoites e reuniram junto dele toda a corte. Reuniram toda a corte. Não foi somente alguns soldados. Reuniram toda a corte. A corte pode compor 500 homens, 600 homens, 1000 homens. Diz que foi toda a corte. No grego, todos eles se juntaram. O que eles fizeram? Versículo seguinte. E despindo-o, não leia com pressa, irmão. Antes de colocarem a capa de escarlate, você tem que ler devagar, como você tem que ler sobre os açoites que ele levou. Foram muitos açoites. Durou algumas horas. E o despiram. O que você pensa que eles estavam fazendo? Estavam zombando dele, rindo dele. Você pode imaginar, alguns de nós, se ficarmos em frente da pessoa que amamos e fizemos votos de casamento e às vezes temos vergonha. Ninguém disse amém? Alguém que você ama. Imagine você estar em frente de todos os seus inimigos que odeiam você e eles tiram a sua roupa, mais de 1000, a corte inteira, e eles estão rindo, estão zombando de você, seu corpo está ferido e está roxo. Ele estava vermelho e roxo por fora e também por dentro, porque a roupa que ele usava, Mateus diz que era roxa, João diz que era escarlate, mas era roxo e escarlate dentro e fora. É uma figura do seu corpo, roxo e escarlate. Dentro e fora era roxo e escarlate. E você diz, esse povo é desumano. Ele fez isso por nós. O preço da nossa vergonha. Vocês me escutam? E o cobriram com uma capa escarlate. Colocaram a capa e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Vocês já viram os espinhos em Israel? Aqueles que foram a Israel sabem que eles mostram os espinhos. Você viu os espinhos? Sem brincadeira, espinhos de 4 a 6 polegadas. Teceram uma coroa e disseram, você é rei, você precisa de uma coroa. Eles colocaram a coroa na cabeça dele e o sangue verteu. Isso foi por nós que estamos deprimidos, que temos pensamentos ruins, imaginações impuras e pensamentos de medo, ansiedades. Tudo foi pago. Ele pagou para termos paz na nossa mente. Espinhos representam a maldição. Quando Deus fez o mundo, antes de Adão, não existiam espinhos. Eles surgiram depois do pecado de Adão. Deus disse, a terra produzirá espinhos. E essa foi a sua coroa. Maldita seja a terra, produzirá espinhos. É um símbolo da maldição.
Ele levou a nossa maldição. Você acha que é o suficiente, completamente nu? Então, jogar uma capa por cima dele, para assim zombarem dele, gritando: "Você, rei dos judeus!" Colocaram a coroa de espinhos e ele sangrava, e como se não fosse suficiente, pegaram uma vara e colocaram na sua mão direita. Você sabe o que é uma vara? É uma forte cana. Sabe as flautas que as pessoas tocam? Elas são feitas quase sempre de canas. Você sabia que podem ser uma arma? Na mão de alguém pode se tornar uma arma. Na versão amplificada diz que é como um bambu. Eles colocam entre aspas, como um bambu. E eles pegaram esta cana, e a Bíblia diz que em sua mão direita colocaram uma cana e ajoelhando-se diante dele escarneciam, dizendo: "Salve o rei dos judeus", e cuspindo nele de novo. E eu creio que dessa vez eles fizeram uma fila para cuspir nele, um após o outro. E tiraram-lhe a cana e batiam na sua cabeça. É isso que eu descobri. Eu fui levado a estudar a palavra batiam-lhe. Eu nunca havia visto, até esse dia, que batiam-lhe em grego está no tempo imperfeito. Você sabe o que é tempo imperfeito? Não foi só uma vez. Batiam-lhe repetidas vezes, aprofundando ainda mais a coroa de espinhos e batendo na sua cabeça. Vamos ver o texto em Marcos, capítulo 15, diz: batiam-lhe na cabeça e cuspiam nele. Outra versão diz que eles continuavam batendo nele. Com aquele bambu, com aquela cana, batiam na sua cabeça. E eles zombavam e riam. Amigos, a cuspida, a vergonha, a nudez. Não olhe para isso e diga: mas ele merecia tudo isso? Não, diga assim: eu merecia tudo isso. Mas ele sofreu por nós, para que nossa vergonha se torne dupla honra. Amém? Por vossa vergonha tereis dupla honra. No próximo programa, nós não percebemos que existe um concerto em nosso favor entre Jesus e o Pai. Deus disse: eu certamente mostrarei graça e misericórdia por amor de Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.